O nosso GPS acadêmico de hoje está atendendo a uma sugestão da professora Flávia Santiago Lima, lá da Universidade Federal de Pernambuco, GPS em Pernambuco. Obrigada, professora Flávia, pela sugestão de pauta. E a Flávia pediu para a gente conversar sobre o processo de preparação para a seleção para o ingresso na pós-estrito. Sobre isso a gente vai falar hoje. Como é que acontece normalmente o processo de seleção para pós-estrito? Estamos falando, acho que mais especificamente no mestrado. No mestrado, no mais das vezes, você vai ter uma lista de artigos ou capítulos de livro, enfim, uma lista de bibliografia que vai orientar uma prova de seleção que você vai fazer. O doutorado é diferente, no doutorado normalmente você apresenta só o projeto de pesquisa. Pois bem, agora vamos pensar então como é que eu me organizo e me preparo para fazer essa prova no mestrado. Você tem uma lista de bibliografia. O que normalmente o professor, o pessoal da comissão de seleção do mestrado está querendo perceber do aluno quando ele traça aquela lista de bibliografia? O que a gente normalmente quer perceber é que o aluno teve compreensão do texto, então foi capaz de ler e entender um texto científico que tem uma linguagem própria, uma estrutura própria e tal, e que o aluno é capaz de fazer a aplicação daquele texto científico num determinado problema que lhe seja proposto ou em relação a uma pergunta que lhe seja formulada. Então, assim, a dica mais preciosa do ponto de vista de preparação é que a sua prova tem que dialogar com a bibliografia, porque senão o pessoal da comissão de avaliação não tem como saber se você leu os textos, se você entendeu os textos e se você é capaz de aplicar as ideias do texto. Ah, Vinícius, você está dizendo então que eu tenho que decorar aqueles textos, que eu tenho que transcrever? Não, claro que não, né? Não tem que decorar, porque o que a gente quer no mestrado não é uma pessoa que tenha boa memória, a gente quer uma pessoa que tenha a capacidade de compreender bem os textos. Então, o que você precisa fazer quando você estiver se preparando é ler os textos, estruturar quais são as ideias centrais, quais são os argumentos principais desenvolvidos pelo autor. E quando você estiver fazendo a prova, maneje esses mesmos conhecimentos. Diga, olha, existe essa ideia central que eu penso que se aplica nesta hipótese por esta ou por esta razão. Então, o mais importante é você mostrar que você teve acesso e compreendeu os textos. É isso que a gente quer na prova de seleção para o mestrado. Fica então a dica do teu GPS acadêmico sobre a sua preparação para que você já entre na rota certa de estar com a gente na pós-estrito. Essa foi a dica de hoje e a gente se vê no próximo vídeo.